Espero que estejam tudo bem com vocês. Eu me chamo Paulo Henrique e, a princípio, né, de início, eu agradeço à organização pelo convite, né, estar participando do Fórum GD Norte, acompanhando, né, dando o acréscimo na apresentação anterior, que, por sinal, foi muito bom, parabéns. Hoje, a PH Consultoria, no caso, eu sou o Paulo Henrique, né, sou engenheiro agrônomo, sou mestre e doutor em agronomia, e hoje a ideia é falar sobre ESG nas propriedades rurais. E a PH Consultoria, ela surgiu com uma proposta de assessorar, né, alguns agricultores em campo. Eu observei, né, nas práticas do dia a dia, que os produtores pequenos mesmo, né, considerando a realidade da Amazônia, nós temos muitos pequenos produtores e médios. E hoje o Brasil Isso aí. tem em Bom, torno de eu 6 só agradecer milhões de aqui a cadastros, oportunidade também de considerando poder falar um cadastros pouco da do BGD, CAR, que é essa o da ideia Cadastro de Ambiental Rural. sensibilizar as pessoas que estão Seguindo aqui essa da tendência, importância de se associarem observando e de juntos essas categorias de produtores, nesse elas têm uma coletivo, demanda muito maior, porque eu vou dar um caso, são uma vez eu carentes, em si, fui por fazer uma reunião no assistência. Ministério de Ciência, Considerando Tecnologia e essas Inovação classes, para discutir hidrogênio. observando aqui as Isso tem uns culturas, 4 anos, mais ou nós menos. temos na E figura cheguei 1, lá para conversar a cultura com da soja, o que chefe lá da cresce muito pasta, na região o sul e secretário, sudeste do mas a estado. associação de vocês Temos não era a também BGD, era uma outra, culturas menores, que a que gente era são os SAFs, a gente era outra associação comumente de resíduos conhecido da sólidos e região de hidrogênio. Acará, Quantos região do associados sul vocês do, são? do Aí eu falei assim, estado. não, nós estamos Atualmente, o começando agora, nós Pará somos ele 18. tem destaque Ele na falou, produção é de pouca fruticultura, representatividade, você então tem para a que gente engordar um pouquinho é mais para muito vir bom. falar aqui com a gente. Hoje Ou o seja, cacau, a gente é o maior até eles produtor lá de do outro cacau, lado, quando eu de falei, amêndoas do os país, órgãos, os então agentes, o hoje a gente setor, ganha como um muito todo, com a gente isso, fala setor no sentido que elétrico, a gente pode eles querem saber se a conciliar a gente tem produção músculo, se a gente tem corpo, se a agrícola gente tem cabeça, se a gente com tem a força, economia do e estado e discutir no mesmo sustentabilidade. nível e Onde é que eu levar quero para o chegar? debate no nível É, a acima, não um neutralização debate raso, de um carbono, debate ela consistente. acontece E é com a isso que compensação. fortalece a O gente. que é a São essas compensação? pessoas que estão A chegando aqui, agricultura, que trazem o seu conhecimento de ela é engenharia, muito que trazem o dinâmica. conhecimento de direito, E que com trazem o seu conhecimento isso, nós conseguimos econômico, fazer científico e também diferentes social. plantios Uma com associação consórcio, também é por feita de exemplo. pessoas As e a gente culturas, junto como em aqui si, forma um elas se coletivo diferem para conforme proteger o a coletivo maior, demanda, que é a o nossa nação, metabolismo. que é o nosso Por planeta, que é exemplo, o nosso mundo. os seres humanos, Então, né, nós temos acho que a demandas missão que foi alimentícias cumprida, né, durante o Carlos, dia de dar diversificada, esse assim as panorama da plantas. BGD E elas e se diferem em ficar às grupos. ordens de Algumas vocês aí plantas, para elas tirar tendem dúvidas a e esquece o demandar muito fim. mais Vamos por engrossar esse gás caldo. carbônico, por exemplo, que é onde acontece a Obrigado aí a todos. compensação. Tempo encerrado. Continuando, é, como eu falei anteriormente, né, a apresentação foi muito esclarecedora. E o SG, ou a maioria das apresentações, ela aborda ambientes corporativos. E quantos de vocês aqui, os clientes são Alô? pequenos e médios produtores, Quem estava aqui pequenas e no médias painel, empresas? Então, vamos voltar à realidade agora vamos do passar para o Pará, painel que essa é 1 a e nossa vai ficar realidade. unificado. Então, apesar das Só depois agricultores que não nós terem vamos ideia voltar para o meeting das seja mulheres. premissas do SG, Então, eles nesse momento, vamos ter só um eles palco contribuem no com a canal neutralização 1, de carbono. que vai ser Então, ali, tá a bom? geração distribuída vem justamente, né, nesses encaixes. Vamos começar pela governança, né? Geralmente, as propriedades rurais, algumas delas são pessoas físicas, a grande maioria, eu diria, e poucas delas são pessoas jurídicas. Tem uma agroindústria, tem uma produção de queijo, tem produção de piscicultura. Então, em alguns casos, eles são constituídos legalmente, e essa transparência é importante porque eles podem expandir a produção, no sentido que eles podem acessar outros tipos de mercados. Porque hoje, principalmente o mercado alimentício, eles são muito mais exigentes. Então, há necessidade de uma certificação para ter a rastreabilidade desse produto, para saber se aquela propriedade tem cadastro, se ela segue a legislação ambiental, se ela segue a legislação trabalhista. E dentro desses aspectos, o social ele se encaixa muito bem. No sentido que a agricultura, como eu falei, ela é muito dinâmica, as produções elas são sazonais, sai de uma cultura, vai para outra, e nem sempre, né, tem uma grande força de trabalho ali disponível, mas gera emprego e renda para a comunidade, para a vila, para as pessoas no geral. E meio ambiente, né, não tem como falar sobre agricultura e não falar sobre o meio ambiente, que nossas principais formas de produção são nossos recursos naturais. O solo, principalmente, a gente consegue produzir muito bem hoje em solo. No entanto, também tem
tem produção sem solo, que a gente trabalha com fibra de coco, hidroponia, que também são formas sustentáveis. Por exemplo, hidroponia, a economia de água, por exemplo, chega em 30% diferente de um cultivo convencional realizado em campo. Quando se fala em governança, também todos esses aspectos, no campo se conhece muito a presença do homem lá, né, como um chefe da família, como chefe de negócio. E hoje a realidade é diferente. A governança também ela implica diretamente sobre a igualdade de gênero, né, o respeito a todas as etnias. E hoje as mulheres já são empresárias, elas contratam serviço de produção de energia, elas que fazem a reposição de estoque, ela que faz toda a compra. Então, hoje no campo, a realidade é totalmente diferente do que os meus pais, por exemplo, que também são agricultores, na época dos anos 90 também viviam. Continuando, aqui tem uma das premissas, né? Uma aqui a governança, né, é um dos principais fatores, porque a ideia de governança, ao que todos pensam, a ideia não é enrijecer o processo produtivo, não é flexibilizar. Porque quando se pensa em governança, é transparência, é ética, é impedir que uma licitação, por exemplo, não seja mascarada, fornecer ao agricultor uma transparência no que ele também tem que fazer prestação de contas, porque ele pode, dentro das certificações, ele tem acesso a poder participar de licitações, por exemplo, o comércio de frutas, polpas de frutas. Então, é uma possibilidade dele estar entrando em outros mercados mais específicos. Continuando, esse conjunto, ele soma em quê? A região norte do país como um todo, de acordo com a figura 1, a gente observa uma imagem por satélite relacionada à luz, energia elétrica. Então, isso não necessariamente ele está relacionado ao número de habitantes, e sim à distribuição, né? A gente observa aqui que a região norte, a gente parece estar no meio escurinho, né? Então, a gente precisa mudar esse cenário, a gente precisa utilizar das tecnologias que a gente tem no país, no estado do Pará como um todo. A gente é uma grande potência, e a gente pode mudar esse cenário aqui, certinho? Então, o Pará como um todo, né, nas apresentações anteriores, a gente observou uma participação dele, né, tá na 13ª, se eu não me engano, posição. E quando se volta para o mercado de produção de energia fotovoltaica, 71% está na residência, 21% está no comércio e apenas 4,3% está nas propriedades rurais. Mas saibam que as propriedades rurais, hoje, eu garanto para vocês, que é uma forte tendência de mercado para evoluir. Hoje, o perfil de agricultores, eles têm acesso a créditos super interessantes, com juros baixos. Então, a aquisição desses equipamentos fotovoltaicos, eles estão ocorrendo com muita frequência no campo. Isso por quê? A matriz energética, né, utilizada nas propriedades, basicamente delas são dependentes da distribuição das empresas de hidrelétricas e distribuidores em si. Então, qualquer atividade que há na agricultura, em algum processo, se utiliza de energia para alimentação do processo em si. E considerando, né, como eu falei, a energia solar, né, que é a captação de energia solar transformada em energia elétrica, é uma tendência, porque hoje as propriedades como um todo, são em torno de 6,4 milhões, todas elas são dependentes de sistema elétrico. Por exemplo, para acionamento de máquina. Hoje se trabalha muito no período do verão com irrigação. Lembra que eu falei atrás de hidroponia? 20 horas é o sistema ligado. No entanto, intercalado de 15 a 20 minutos, dependendo da época do ano, é claro. Então, observe que é uma demanda muito grande. Como eu estou falando de pequenas e médias propriedades, o sistema hidropônico não é muito viável, mas em alguns casos a gente encontra sim. No entanto, a gente vai focar aqui nos sistemas de produção de bovinocultura de leite, de corte, fruticultura para a produção de subprodutos como polpa de frutas. Então, são locais que eles demandam de energia em algum processo, né? Além nos últimos meses, anos, né, por conta de alguns acontecimentos,
a gente teve, isso ficou muito claro e evidente, por exemplo, o preço de fertilizantes. Mas isso não é só fertilizante na propriedade, é mão de obra, é energia, é água, é defensivos agrícolas, enfim, uma série de produtos ali. E energia sempre vem, qual é o seu, nossa, minha energia veio valor tal, nossa, meu preço é pau gasto. Então, a ideia é investir em produção de energia. Aqui, como eu falei, é um exemplo lá do município de Tucumã, no sul do Pará, o qual uma propriedade relativamente pequena, no qual tem diferentes atividades agropecuárias, produção de peixe, sistema agroflorestal, monocultivo de fruticultura, no caso maracujá, acerola, gado de leite, no qual a propriedade aderiu por um sistema de fotovoltaico e hoje eles estão soltando fogos. Que é a ideia? Uma propriedade que consome X quilowatts de energia, dependendo das possibilidades de crescimento, ela vai consumir X ao cubo, entendeu? Então, o processo de demanda por energia ele é sempre maior. Esse exemplo prático aqui, eles têm uma agroindústria. Lembra das certificações lá que foi comentado na palestra anterior? Algumas certificações, têm taxas, outras, dependendo da região, existem programas de aceleração que eles fazem isso. Por exemplo, o Cacau Floresta é um programa de aceleração muito interessante na região sul do Pará, que ele faz esse tipo de certificação. Eles fazem a companhia, o acompanhamento, né, desde a emissão de ver se não tem trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, enfim, eles verem todos esses aspectos para emitir uma certificação. E a infraestrutura dessa agroindústria, ela depende todo também, né? Área limpa, área suja, área de armazenamento, área de processamento. E até então, a produção deles sempre foi muito maior a capacidade que eles tinham de processar e armazenar. Para quem conhece frutífera, né, polpa de frutas, dependendo da safra, tem época que está muito barata, outra época que está muito cara. E é uma estratégia que eles utilizam para armazenar, são freezers verticais, freezers horizontais. Como eu falei, a produção é muito maior do que a possibilidade de armazenamento. Como eu falei, o consumo também de energia aumenta. E na possibilidade de ter uma energia, né, uma fonte de energia ali, eles já melhoraram. Eles estão com câmara de ar fria. Observem que sempre a demanda de energia nas propriedades, elas dobram. Conforme, é claro, tem que ter uma certa visão, tem que estar muito aberto também a essas novas tecnologias, conversa, troca de ideias com profissionais, com agricultores, com pessoas que já têm o sistema todo. Porque, assim, o agricultor ele é muito escabriado, como a gente costuma falar aqui. Ele só quer estar vendo, então ele vai lá no vizinho, ele vai lá, conversa. E, com isso, tem se evoluído bastante. Por exemplo, aqui a gente observa, né, algumas batedeiras ali, os freezers verticais. Então, são fontes de energia que ficam ligadas para 24 horas. Então, quando era uma dependência direta do sistema elétrico, a energia vinha lá em cima. E hoje, eles soltam fogos, como eu falei. Continuando, né, aqui tem uma foto do sistema lá, onde eles fazem um armazenamento. Saíram do armazenamento em freezer. Hoje, eles estão em câmara, né? Porque o que favorece isso? As certificações de agricultor familiar, ele tem um CAR, no momento eles não têm a certificação orgânica, mas o que acontece? Eles podem armazenar o produto deles e vender no momento mais propício, ou seja, eles agregam valor. Com a certificação, eles acessam mercados diferentes. Com a certificação, eles podem acessar qualquer tipo de mercado, seja ele privado, seja ele público. No geral, quando eu pelo menos tenho essa curiosidade, quando eu vou no supermercado ou qualquer outro tipo nessa linha, eu sempre verifico onde é que produziu, se tem um selo, se é orgânico, se não é orgânico, se é familiar, se não é familiar. Então, a agricultura hoje como um todo é um ponto muito importante, porque basicamente a gente depende dos recursos naturais, seja ele recurso hídrico, seja ele o solo. Então, a gente é dependente disso, dependendo das condições de ano, se está mais quente, se está mais frio, se está chovendo menos. Então, aqui tem algumas fotos do sistema, né, do que há na propriedade. Aí observa diferentes plantas dos C3, o abacaxi aqui, é uma cana. Para quem não conhece, o abacaxi é da família dos cactos. Então, o sistema dele é diferente de uma C3, de uma C4. Então, são essas plantas aqui. E, como a estratégia de descarbonização, a plantio, né, nesses sistemas ele é muito bem-vindo. Uma compensação na propriedade. Por exemplo, a propriedade lá tem gado de leite.
Hoje, a emissão de gases de efeito estufa, os animais, através do processo de ruminação, flatulação, eles também contribuem com a emissão desses gases para o efeito estufa como um todo. Então, as plantas, principalmente as plantas perenes, eu falo muito do cacau, inclusive tem uma foto aqui à esquerda de vocês, que ele é a bola da vez, eu costumo falar. Então, apesar de todas as problemáticas que a gente tem, mas a gente está numa região muito propícia ao cultivo. Hoje nós temos amêndoas premiadas, né, no mundo. Então, hoje com os SAFs, a gente consegue simular uma floresta como um todo, né, porque o SAFs ele pega frutíferas, pega florestais. Então, com isso, a gente consegue captar o gás carbônico da atmosfera, e esse gás carbônico é uma fonte de alimentação para as plantas. A compensação é aquilo que não pode ser retirado de alguma forma direta, né, uma modificação no processo, mas você compensa com o plantio de árvores. E aqui para as plantas, o gás carbônico ele é retirado da atmosfera e através do seu metabolismo ele é convertido, esse carbono é convertido numa estrutura que vai propiciar, né, o desenvolvimento de novas raízes, novas folhas e frutos. E em troca, eles são bonzinhos, né? Eles liberam oxigênio e umidade para a gente. Por isso que a região amazônica é muito quente e úmida ao mesmo tempo. Isso é interessante, porque lembra que eu falei, depende da espécie, elas são muito mais, essa captação de gás carbônico é muito mais intensa ou não. Por exemplo, pastagem. Pastagem, desde que muito bem manejada, em função da altura do corte, densidade de animais por área, é uma excelente estratégia, porque são plantas que dependem muito de gás carbônico. E tem um ciclo curto em que eles precisam novamente crescer para que os animais venham. Então, para a formação de novas folhagens, que é de proteína, para a alimentação animal, e à medida que você corta em cima, também o sistema radicular ele renova embaixo. Então, todo esse material convertido da atmosfera ele é convertido em energia para os animais como um todo. Continuando, a gente fala muito de planta, né? Isso como na captação de gás carbônico. Mas, como eu falei, a gente trabalha com recursos diretos naturais. A gente trabalha com solo, com água, com floresta, com micro-organismo. E a gente não pensa o solo como bem comum. E a gente sabe que o solo também ele pode ter algumas características, né? Desde que muito bem manejados, eles podem estar contribuindo com a captação de gás carbônico. Um solo, para ser perfeito, imagina uma pizza, por exemplo. Ele precisa de 45% de minerais, precisa de 5% de matéria orgânica e 25 no caso de água e gás, que é a porção onde o gás por exemplo, no momento em que chove, se tem um solo compactado, o que é que a água faz? Escorrega, né? Então, quando tem essas características, o solo ele tem proporções muito significativas para estar fazendo essa captação de gás carbônico. Aqui tem um exemplo. Observem que isso aqui é uma imagem de um plantio de soja no sul e sudeste do Pará. Lá a gente trabalha com plantio direto. Plantio direto é uma excelente tecnologia para minimizar esses impactos. Lembra que eu falei que o solo é um bem para a gente, se a gente, por exemplo, solos contaminados, a gente, dependendo da cultura, a gente não consegue produzir nada. Então, a ideia é manter ele sempre fértil, em função do manejo. A gente observa que essas estruturas muito bem desenhadas, né? A gente observa sobre o solo uma cor mais clara. Geralmente, isso é palhada. Isso protege o solo de luz direta, do impacto da gota da chuva, da erosão. Isso facilita a infiltração da água, em vez da água sair sobre morro acima, levar todo esse dejeto para um garapé ou para uma nascente. Toda essa problemática aí a gente consegue resolver com plantio direto. Lembra que eu falei sobre estoque de carbono no solo? Que é muito interessante para a gente. Como eu falei, né, o Pará como um todo, a fruticultura, ela bomba. A floresta, ela imita, os SAFs imitam uma floresta. A gente observa aqui no gráfico, por exemplo, a gente tem uma floresta nativa, o qual o estoque de carbono está em torno de 64, muito superior aos demais, né? Que se a gente tenha mais um minutinho, gente. Muito superior aos demais. Então, a gente observa que a Amazônia, como todas as cidades rurais, ela tem um potencial muito grande. Ou seja, a gente está aqui para falar de ESG,
desenvolvimento sustentável e na agricultura familiar mesmo, pequena e média. Apesar de eles terem pouco ou nenhum conhecimento de ESG, eles desenvolvem muito bem e aplicam muito bem isso. Então, a gente observa aqui que o estoque de carbono é importante tanto pelas plantas quanto pelo solo. Então, para finalizar, era isso que eu tinha. A gente observa que a agricultura no estado do Pará, aliada ao sistema de produção sustentável, é uma excelente ferramenta. E para o pessoal que trabalha com geração distribuída, eu diria que é um excelente mercado para atender essa demanda. E muito obrigado e qualquer coisa estou à disposição.